Olá, meu nome é Alexandre Romariz. Eu gostaria de apresentar alguns aspectos do uso do LT-Spice em um Mac. O professor Daniel Urquiza, nessa mesma disciplina, tem um tutorial sobre o uso do LT-Spice, os primeiros passos. Eu vou basicamente reproduzir alguns aspectos desse tutorial usando agora uma versão Mac. A tela inicial do LT-Spice no Mac apresenta essas opções de como nós vamos começar. Eu vou marcar aqui e abrir um esquemático novo em branco. E vocês vão notar que a principal diferença em relação à versão Windows é que nós temos menos botões aqui, as coisas são mais feitas na forma de atalhos. Então vou deixar no material ali geral do curso também uma lista de atalhos, e nós vamos também discutir ou apresentar alguns aqui. Então eu vou fazer um simples divisor de tensão, como no tutorial do professor Daniel, da mesma disciplina, e para que a gente veja essas diferenças. Eu posso colocar novos componentes com o clique em dois dedos, que é o clique direito da Apple, e aqui nesse menu Draft eu posso incluir componentes. Então posso vir aqui para pegar, por exemplo, uma fonte de tensão DC. Vamos começar assim. Aqui uma fonte DC e nós podemos colocá-la aqui. Escape para parar de colocar outros, Os parâmetros nós podemos, de novo, clique direito, ou seja, dois dedos, e podemos colocar aqui um valor. Então, valor em 1 volt, resistência interna, vamos deixar vazio. Para colocar resistores a mesma coisa, eu posso também vir aqui usar F2. Então vamos fazer uma listinha aqui de atalhos, pode servir como referência. Então em particular F2, que no Mac é Fn e a tecla F2, nos faz acessar diretamente o menu de componentes. Então está aqui já um resistor, eu vou acrescentar um resistor aqui, ele vai ficar acrescentando resistor até eu apertar Escape. Você pode, com Ctrl R, rodar esse resistor. Vou colocar aqui, outra coisa, Escape para parar. Com o contexto dessa seta aí, se você clicar, você move todo o seu esquemático. Se você quiser mover um elemento específico, você deve usar F7. Então vamos anotar aqui, F7, mover. Então com F7, muda para mão, você clicar no dispositivo, tem que clicar no dispositivo, soltar e arrastar. Escape para sair deste contexto. Eu vou usar aqui, naturalmente, o movimento de pinça para aumentar e diminuir, o zoom. Eu vou agora fazer as interconexões. Antes de conectar os componentes, eu vou mover esse resistor 2 aqui um pouco mais para cima, para dar um pouco mais de espaço. Então, mais uma vez, clica uma vez, depois arrasta. E a conexão é feita, de novo, você sempre pode vir por aqui, se a gente tiver em dúvida, Draft Wires, ou então F3. Então vamos escrever aqui F3 fios. Então a gente pode vir para o modo de colocar interconexões, ele passa a ter aqui um alvo, Você clica para marcar um ponto, e ele vai... Você pode atravessar os componentes, não precisa se preocupar em fazer isso certinho. Ele vai fazer a interconexão correta. Quando você tiver terminado o Escape, você terminou de fazer as interconexões. Estão faltando aqui algumas coisas para a gente poder trabalhar esse circuito. A primeira é os valores do resistor, a gente não colocou, Então vamos colocar
valores de 6K e de 4K, como naquele tutorial. 4K. Outra coisa que está faltando é um nó de referência, né? O Terra, senão a simulação não funciona. O Terra é colocado com a letra G minúsculo. E na verdade esse eu acho que você não tem como colocar de outra maneira, pelo menos não vi. Tá? Então esse realmente é uma diretiva importante, Z minúsculo para o Terra. Bom, lembre-se de salvar o circuito. Tá? É simplesmente um menu de salvamento. Simples, pode salvar com outros nomes, mas salve em algum lugar que você possa escrever, que o editor possa escrever. Bom, nesse momento, lá no tutorial, o Daniel apertou aqui a corrida, né, o homem correndo aqui, o run, e para executar a simulação, e como não havia nenhuma simulação preparada, aparecia um menu para que você colocasse enfim, preparasse as simulações. Isso não vai funcionar aqui, então se você clicar aqui ele vai dizer não tenho nada para fazer porque você não disse o que era para fazer. Então não funciona assim. Você tem que colocar uma diretiva de simulação que é obtido pela letra S maiúscula ou então por draft Spice Directive aqui. Então S maiúsculo vai abrir uma tela. A gente pode colocar, por exemplo, o texto do comando para identificação do ponto de operação. Certo? Coloque ele em algum ponto aí do seu esquemático e agora sim você pode executar. Ok? Como eu não pedi a plotagem de nada, apareceu uma tela gráfica aí vazia, né? Mas eu quero verificar o ponto de operação. Isso vai estar no arquivo de saída. Se você vier aqui no View, você pode ver o log da simulação. No log da simulação vai aparecer uma opção de coisa, inclusive, como você pediu, o ponto de operação, ver, né? O nó aqui que ele chamou de N001 tem 1 volt. Como a gente pode esperar por divisão de tensão, esse nó 002 vai ter 0,4 volts. E aqui as correntes, todas as correntes de 0,1 miliamperes, né? Veja essa questão aqui do sinal, né? Eu particularmente não gosto muito disso. O sentido da corrente é definido pelo jeito que você colocou o resistor. Então, por exemplo, o IR2 está negativo, tá? Porque provavelmente você colocou na convenção o positivo desse lado. Então a gente pode espelhar esse resistor aí, mudar ele de posição, né, por meio do F7. A gente faz aqui, por Ctrl já aparece aqui, ó, Ctrl E, desculpe, Ctrl E para espelhar. Certo? Depois a gente coloca ele, direto aqui. Então vamos lá, mais uma coisa, Ctrl E para espelhar. Se eu refizer essa simulação e olhar aqui, agora R2 está com 0,01 volt, como eu espero, né? No sentido mais comum para um dispositivo passivo, né? É uma corrente que entra no positivo e sai do negativo. Isso tudo, é claro, é uma convenção, mas se você estiver incomodado com os sinais, é uma questão da configuração que você colocou o resistor. Já a corrente da fonte, ela é de fato negativa, né? Ela é fornecida ao circuito, ela sai do terminal positivo, isso é uma convenção correta. Ok? Agora, para trabalharmos os gráficos, uma simulação transiente, né, ao longo do tempo, vamos mudar essa fonte aqui para uma fonte AC. Desculpe, clicar à direita. Se você clicar na fonte, você pode vir nesse menu avançado aqui e pode mudá-la, você não precisa apagar e fazer outros. Eu não quero mais uma fonte DC, quero uma fonte AC com offset 0, amplitude digamos 1 volt e frequência digamos 1 kHz. Acho que era isso que estava lá no outro tutorial. Então clicamos aqui, pedimos agora uma análise transiente, ele vai resolver o circuito ao longo do tempo por um período, uma duração de 10 milissegundos.
Então, e agora vamos pedir a simulação aqui. Bom, de novo ele preparou aí a tela gráfica, não tem nada colocado porque eu não pedi que colocasse. Quando você agora se aproxima de um nó, você pode clicar como se fosse a ponta de um osciloscópio e ele coloca aqui, como eu esperava, uma variação. Eu pedi 10 milissegundos com um período de 1 milissegundo, tem aqui 10 períodos da nossa onda, né? Se eu clicar em outro ponto, eu vou ter aqui a queda em cima daquele outro resistor, que é menor, né? As demais coisas você podem fazer como no outro tutorial do professor Daniel. Eu esqueci de mencionar apenas uma coisa, a questão dos nomes dos nós, né? Você precisa, se for o caso de você mudar, veja que ele chamou esse nó de N001, eu poderia querer dar outro nome. Então, temos mais um F4 para nome da rede. Você pode mudar o nome dos nós vindo aqui sobre o nó, clicando à direita, ou seja, clicando com 2 dedos e mudando LabelNet. Aí você pode colocar aqui, por exemplo, V de entrada, né, V e fica colocado. Ok? Eu vou deixar algumas informações sobre esses e outros atalhos e também sobre as diretivas do Spice, né? Já que nesse caso, se você vai fazer no Mac, você vai ter que entrar com isso à mão. Ok? Era isso, espero que tenha ajudado. Obrigado.